Gostaria que você abrisse o livro de vocês no livro de João, no capítulo 14, do versículo 46 em diante. Livro de João, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, cujo qual escreveu João, capítulo 14, do versículo 46 em diante. Aleluia. Deus tem uma palavra para o nosso coração aqui nessa noite. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14. Não, desculpa, irmãos. Capítulo 4, do versículo 46 em diante. Essa Bíblia é nova. Eu comprei ela agora recentemente para vir para aqui. A outra que eu já tenho mais prática de manusear, ficou em casa e ela é bem grossa, bem pesada. Eu falei, eu quero uma coisa mais leve, mais prática. Desculpa. João, capítulo 4, do versículo 46. Todos encontraram? A epígrafe do texto diz: a cura do filho de um oficial. Então Jesus voltou mais uma vez a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu que Jesus havia chegado a Galileia, vindo da Judeia, dirigiu-se até ele e lhe implorou que descesse para curar o seu filho, que estava ao ponto de morrer. E Jesus disse: a menos que vejais os sinais e maravilha, nunca crereis. O oficial do rei disse a Jesus: Senhor, desce antes que o meu menino morra. Alguém aqui está desesperado. Assegurou-lhe Jesus: pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. E quando estava descendo a caminho, os seus servos vieram ao encontro e lhe deram a notícia: teu filho vive. Então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado. E eles lhe disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Assim o pai reconheceu ser aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e todos os que viviam em sua casa. Capítulo 5. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. Em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois que agitasse as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo enfermo, que havia 38 anos. Quando Jesus viu, deitado, sabendo que estava assim e havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E o homem enfermo queixou-se: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando as águas é agitada. Pois enquanto eu estou indo,
desce outro antes de mim. E ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado, pegou o teu leito e andou. E aquele dia era sábado. Só para finalizar. Imediatamente o homem ficou sã, pegou o teu leito e andou, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado, não é permitido carregar o leito. Podeis se assentar. Tem um fundo musical, por favor? Põe para mim deixar bem relax, bem à vontade. A irmã Cássia fica um pouco tensa, mas o espírito tem liberdade. O texto, o qual fizemos menção, ele pertence a João. João está escrevendo aqui o 4º evangelho. Os livros sinóticos, eles têm uma mensagem evangélica para os homens não espirituais. Mas João contém uma mensagem espiritual para os cristãos. Quando Jesus dá início ao seu ministério profético, após o batismo, ele vai também iniciar o percurso para preparar os seus discípulos, homens que estariam agregando valores com ele na trajetória da sua caminhada. E esses homens, eles vão ser compostos por 12. Poderia ser 13, 14, 20, mas ele contou com 12. E ele levanta esses 12. Esses 12 começam agora a andar com Jesus. Começa a traçar os projetos aos quais Jesus tinha para com eles. Eles vão começar a vivenciar evidências de milagres. Eles vão viver com o Mestre. Eles vão deitar com o Mestre. Eles vão alimentar com o Mestre. Eles vão estar 24 horas praticamente com o Mestre. Há um relacionamento aqui. Há um círculo de amizade aqui. Há evidências aqui. Porém, dentro desse contexto, desses 12, vão se levantar 3. Repete comigo, 3. Mais uma vez, 3. E esses 3 vão estar mais próximos de Cristo. Esses 3 vão estar mais disponíveis a Cristo. Esses 3 vão se tornar mais íntimos de Cristo. Não porque o Senhor entra ali com a preferencial. Não. Porque eu vejo a disponibilidade dos 3, pastor Tiago. Não é o Senhor que está selecionando, mas alguém está se dando, se dispondo. É diferente. E observa que eles são mais próximos. E eles começam a viver coisas profundas. Coisas que os demais não viram, não ouviram e nem vivenciaram, como a transfiguração no monte ali. E outros momentos que Jesus viveu e só os 3 puderam presenciar, vivenciar. Mas o que acontece aqui, nós vamos começar a entender a dimensão do que o texto narrado por João está trazendo para nós e qual é o propósito da mensagem. Qual é o intuito do Espírito? O que o Espírito quer trazer como reverência?
O que o Senhor está trazendo aqui para o nosso coração como despertamento. Meu Deus, há um alinhamento aqui nessa noite. Há um alinhamento desde quando eu entrei, me assentei, ministrada pelos louvores do céu, nos alinhou a algo diferenciado hoje. Não é mais um culto, mas é algo diferente. E você é privilegiado por estar aqui. Observa que entre esses três, que está tão próximo do Senhor, levanta-se um, por nome de João. E esse, dentro desse círculo de amigos, tão próximo, levanta um que vai ser o íntimo. Aquele do peito, aquele do ombro, aquele que não bate no peito e fala que está fazendo, mas faz ocultamente. Aquele que não quer evidenciar o teu nome nos holofotes, mas faz ocultamente. Aquele que não fala que vai fazer, mas faz, porque sabe que precisa fazer. João tem essa característica, João tem esse perfil. Nós vamos observar a Escritura Sagrada, o Novo Testamento, dos Evangelhos Sinópticos, até que no livro de João, nós não vamos ouvir quase praticamente a voz de João. É um dos discípulos que mais se calou. Porque ele não gostava de se expor. Porque todos nós somos diferentes um do outro. Se fosse para ser igual, o Senhor não teria feito todos assim. Cada um tem o seu potencial. E o Senhor nos usa tanto no coletivo como no individual. Porque somos a noiva. Somos a noiva. E Ele sabe o limite de cada um de nós aqui nessa noite. Ele sabe o porquê, pastor Tiago. Ele me usou 1 ano atrás para proferir algo sobre a vida da Thay, pessoa que eu nunca tinha visto. Ele trouxe um alinhamento do céu. E tudo que o Senhor falara da minha boca para aquela mulher, e concluiu na vida do marido no dia seguinte, como alguém que foi testemunha depois da Trindade, tudo se cumpre. Eu estou pisando aqui em algo que o céu falou ao teu respeito que faria. Amandaramancho. Amancho. Porque é Ele que põe para se assentar nos tronos, mas é Ele que abate e tira de tronos. Também é Ele que exalta, também é Ele que abate. Não multipliquei palavras de altíssimas altivezes na tua boca. Não saiam palavras árduas, porque do Senhor procede todo o entendimento. E de longe, Ele conhece o coração do homem. João é íntimo, mas ele não expõe que ele é íntimo. João é íntimo, mas ele não fala que ele é íntimo. Sabe? João é aquele amigo que nos momentos cruciais que nós vamos ter que passar, porque ninguém está isento, ninguém está ileso de passar, vai chegar para você no oculto e dizer: conta comigo. Conta comigo. Nós precisamos de um João na nossa vida. Nós carecemos nos últimos dias, momentos que estamos vivendo. Nós precisamos de um João que não vai expor a tua fragilidade, que não vai expor a tua vergonha, que não vai expor a tua desgraça, a tua derrota, mas vai ter a empatia de te auxiliar, de te ajudar. Quando Jesus fala que entre os 12, um o trairia. Pedro, desculpa, irmãos, eu estou pregando desde cedo. É um percurso ali para Bugre, ali tem muita poeira. E eu tenho um problema seríssimo de alergia.
Mas louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, quando a gente vê ali, os discípulos começam a se indagar: quem? E Pedro, João, você está aí no peito do mestre, né? Esponjado no ombro dele. Pergunta a ele aí, quem é? Jesus vai dizer: aquele que eu pôr um bocado de pão sobre a tua boca, esse me trairá. E em seguida o Senhor molha o pão e põe na boca de Judas. E Judas se retira da mesa e vai vender Jesus. João é aquele que guarda, Lu, as nossas confidências mais íntimas. Que guarda, Lília, os nossos segredos mais assombrados. Que a gente só fala para aqueles que a gente tem confiança. João está ali. Quando Jesus fala pela primeira vez da crucificação e fala a respeito de Jerusalém, e nós vamos ver Lucas narrando esse último episódio. Primeiro, alguém vai disputar quem se assentaria no trono. Enquanto Jesus está trazendo à memória a morte para a qual ele iria perecer, ele está trazendo evidência de detalhes. Por que e para que ele iria perecer? Os discípulos estão entre si, disputando quem sentaria à direita dele. A gente quer muita coisa. A gente quer sobressair em muitas coisas. E muitas das vezes o céu nos esconde de situações para que a gente não se machuque. E a gente está naquela insistência: eu quero, eu faço, eu posso, eu preciso. E o Senhor está nos guardando debaixo das tuas asas. Jesus vai dizer para eles: estão preparados? Estão conscientes do cálice que eu irei beber? É muito sério o que João está narrando aqui. E agora nós vamos ver Jesus mais uma vez falando a respeito da crucificação, do teu caminho agora finalizando, sem retorno de Jerusalém. E nós vamos ver também, por sua vez, Pedro. Eu admiro Pedro, gente. Eu aprendo muito com Pedro, em alguns detalhes, outros não quero. Mas eu amo Pedro. E ele vai dizer assim para o mestre: Senhor, por ti eu sou capaz de dar a minha vida. E Jesus vai dizer: ah, Pedro, tu é capaz de dar a tua vida por mim? Olha, Pedro, antes que o galho cante 3 vezes, tu me negarás. E quando chega o momento de cumprir esse momento crucial de Cristo, aonde ali apraz um propósito para o qual ele veio e habitou como homem no meio de nós, observa que todos, Reginaldo, no momento da crucificação, da perseguição, todos vão abandonar Jesus. Todos vão negar Jesus. Mas João vai até o fim com ele. João vai até o pé da cruz. Ele não abre mão do mestre. Ele não abandona o mestre. Ele prossegue com o mestre. Nós estamos cercados de amigos, mas nós precisamos de João, que sejam muros de edificação na nossa vida, ainda que seja um. Mas nós precisamos de pessoas que tenham um caráter de João, que não vai nos desamparar,
no momento que a escassez bater na tua porta. No momento quando todos virarem as costas para ti, tu vai precisar de um João na tua vida. Quando Jesus está na cruz do Calvário, antes dele dar a última palavra, ele vai olhar para João, diante da cruz, prostrado, em lágrimas, e vai dizer para ele: homem, eis aí a tua mãe. E vai dizer para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Sempre ele tem uma recompensa boa, porque o fardo dele é o quê? Suave. Ele nunca vai impor nada sobre o nosso ombro, sobre o nosso jugo que seja pesado, porque ele conhece o limite de cada um aqui nessa noite. Ele conhece o potencial da irmã Cássia, eu não tenho nenhum, confesso a você. Se eu subir nesse altar, porque aprove o céu me trazer. Se eu estou liberando uma palavra de vida eterna, porque aprove o Altíssimo conduzi-la aos meus lábios. Então, quando a gente começa a entender o texto, a dimensão do que o Senhor está nos alinhando para essa noite, nós vamos ver que Ele está retornando agora, sendo narrado aqui por João, o retorno dele em Caná da Galileia, aonde se deu o seu primeiro milagre. E quando Jesus retorna em Caná, observa, dentro desses dois personagens, um é oficial do rei, é um homem renomado, é um homem de nome, é um homem que serve uma autoridade romana, é um homem que todos têm que reverenciar, mas um homem que vê-se limitado diante a situação o qual está vivendo. Ele está com o filho à beira da morte. E ele vê que em todo o seu poder, em toda a sua autoridade, ele não tem controle sobre a enfermidade do filho. Ele está impotente, ele está limitado à situação que está acontecendo na sua casa. Mas ele soube que Jesus retornara em Caná da Galileia. E ele vai sair de Cafarnaum, e Cafarnaum é lá embaixo, e a Galileia está lá em cima. Que quando você vai fazer um apanhado, um estudo mais profundo, no contexto geográfico, você vai ver que esse homem vai sair, vai andar mais ou menos uns 32 quilômetros por aí. E ele vai subir, ou ele vai correr, até chegar em Jesus. E eu começo a entender a necessidade desse homem e consigo aqui extrair dele os 3 estágios da fé. Primeiro, ele é comovido, ele é movido para ir até Jesus porque ele ouviu falar de Jesus. Alguém falou dos sinais, das proezas, dos milagres, dos acontecimentos que Jesus estava fazendo. Ele motivado nessa emoção, ele vai a pé, vai correndo. Ele precisa chegar logo até Jesus. E quando ele chega até Jesus, diferente de Jairo, que quando Jairo aborda Jesus, Jairo vai ter que deixar toda a sua relevância social, toda a sua questão ética, tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele entendia. Ele abriu mão de tudo, sendo ele uma vez judeu. E sendo ele mais uma vez, tendo se prostrado aos pés de Jesus, trazendo sobre ele a possibilidade de ser expulso da sinagoga. Mas ele abriu mão de tudo isso, porque ele precisava urgentemente de um milagre. E diferente desse homem oficial,
é diferente. Ele está pedindo um socorro a Jesus. Senhor, desce depressa, antes que meu filho morra. Jesus vai falar algo com ele. E ele vai insistir. E Jesus vai dizer assim: vai, o teu filho vive. Em Isaías 55, versículo 11, vai dizer da seguinte forma: assim é a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para qual eu a enviei. Há uma palavra enviada do Senhor para nós aqui nessa noite. Há uma palavra ministrada ao nosso coração aqui nessa noite. E ela não vai retornar para o céu vazia, porque ela tem uma missão. Ela tem um projeto para ser executada sobre nós. E nós temos saído daqui com a convicção: a palavra não vai voltar vazia, antes dela cumprir em mim o que ela falou ao meu respeito. Só quem recebe diz amém. Alai, mancho. Decanaia séria. Esse homem volta. E alguns da família, e alguns criados, alguns servos, vai correr eufórico para recebê-lo e dizer: olha, o teu filho vive, ele está bem. Quando ele pergunta que horas, foi ontem, às 7 horas. E ele presume e entende, no mesmo horário que ele liberou a palavra sobre a minha vida. Oh, irmão, é uma noite profética. É profética. Recebe. Não perca. Sai daqui convicto que o céu falou com você. Eu sou a mais improvável entre todos aqui nessa noite. A mais improvável dos improváveis sou eu. Um contexto de mais de 22 anos, vivendo na dependência química do crack. Eu sou a improvável das improváveis. Está ministrando, dando essa palestra espiritual para o seu coração, dizendo para você: tenha fé, gere mais fé, cria no Senhor a expectativa novamente. Eu tinha tudo para dar errado, mas o Senhor fez tudo certo. Eu tinha tudo para não mais existir, mas o Senhor me deu vida e vida em abundância. Eu tinha tudo para perecer, mas Ele me tomou pela mão e me disse: não temas, eu te ajudo. A dependência, nós precisamos ter a dependência em Cristo. Nós precisamos entender que não diz respeito só a nós, passa por nós, mas não diz respeito a nós. Somos apenas um instrumento que Ele quer nos usar, pastor. Somos apenas pessoas que vai trazer uma motivação maior para você. Estamos aqui para servir o reino, mas servir com integridade, com verdade. Porque Ele não vai receber nada que não seja a primazia dEle. Por isso, para Ele e por Ele são todas as coisas. E quando a Thay ministrava aqui pelo Espírito Santo, a tomou na autoridade. E quando ela começava a falar assim: o Senhor vai fechar portas, mas também vai abrir para aqueles que estão em alinhamento com o céu. O Senhor já tinha me dado essa visão há muito tempo, lá em Vitória. Há muito tempo. Eu via muitas portas de empresários aqui sendo fechadas. E eu falei assim: eu preciso orar para Valadares ali, para aquelas pessoas que são empresários. Eu via portas grandes como eu via portas pequenas. Mas também eu via portas sendo abertas no meio de outras portas. Então, querido, que você mais alimentar
é o que vai prevalecer em você. E o que nós estamos preferenciando, reverenciando, colocando em primeiro lugar? De que maneira nós estamos adorando? Tem agradado? A sua adoração é só para Ele? É só por Ele? Ou tem algo inquietado, roubado esse momento? Se tem, hoje é noite de rever esses conceitos, de nos alinhar da forma devida e necessária. E o Senhor requer uma certa urgência da noiva aqui na terra. E quando a gente entra, voltando aqui para o texto, vai se deparar agora Jesus, deixando de ir participar de uma festa. Festa essa que era praticamente obrigatório todos os judeus estarem ali no templo para adorar. Essa era uma rotina, algo prático, coisas que era normal nesse tempo. Mas é interessante que quando Jesus está a caminho dessa festa, ele não vai para essa festa. Ele vai mudar o percurso, a rota. E ele vai ter acesso agora aqui ao tanque de Betesda. Ele vai chegar a um lugar onde é tomado por enfermos, paralíticos, coxos, cegos, deficientes. Todo tipo de enfermos estavam nesse tanque. E observa a sabedoria de Cristo. Porque no que antecede o capítulo 5, nós vamos ver que alguém vai até ele. Alguém vai com os próprios pés, vai com as próprias forças. Mais uma vez, ele reconhecendo que alguém não tem condições de caminhar até ele, que alguém não tem mais força para ir até ele, ele irá até essa pessoa. Porque ele sabe cuidar. E ele cuida, em todos, de uma forma soberana. Ele vê todos e faz para todos em tempo preciso. Jesus, então, quando chega nesse tanque, sabendo das condições desse homem, ele vai dizer: o homem enfermo queixou-se. Mas aqui, quando Jesus o viu deitado, sabendo que estava assim, e havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Mas eu acho mais interessante que diz o texto, no versículo 4, me chamou muita atenção, e o Espírito Santo de Deus mandou eu prestar atenção nesse versículo, quando diz assim: em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois de ser agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. E estava ali um certo homem enfermo, e havia 38 anos. E quando Jesus viu deitado, sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E olha a resposta, irmãos. É isso aqui que o céu quer tratar conosco nessa noite. Curar a nossa alma. Precisamos ser curados. Necessitamos ser curados. Precisamos sair daqui curados. Observa o que o homem vai responder. Versículo 7. E o homem enfermo queixou-se: Senhor, não tem ninguém
que me ponha no tanque quando as águas é agitada, pois quando eu estou indo, desce outro antes de mim. Sabe qual é o significado de Betesda? Casa de misericórdia. E sabe que o Espírito me confrontou, meus irmãos, quando eu estava debruçada sobre esse texto, buscando do céu o auxílio da revelação, o Espírito Santo falou ao meu coração, ele gritou ao meu coração: ausência de misericórdia. Porque o cenário não condiz com o que diz. O cenário não condiz com o que diz. Está faltando. Não tem misericórdia. E Ele quer que desça sobre nós a misericórdia. O homem, ele está questionando. A pergunta é: queres ficar sã? Mas por que Jesus faz a pergunta? Porque Jesus sabia que primeiro ele precisava receber a cura da alma. A alma do homem estava enferma. A alma do homem estava deslacerada. Um anjo descia e movimentava as águas, sim. E quem descia primeiro era curado? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Então quem era curado não poderia muito bem estender a mão depois da cura e descer aquele homem ou aproximar ele do tanque? Mas quem se disponibilizou a fazer isso, igreja? Anai, Alamancho. Mas o lugar chama casa de misericórdia. O cenário é de misericórdia. Mas a misericórdia não está sendo exercida. O Senhor me revelou essa palavra no culto de Santa Ceia, na minha sede lá em Vitória. E quando eu comecei a entrar dentro do texto, eu me apanhei inserida no contexto e me vi o quanto a Cássia é egocêntrica. O quanto nós somos egocêntricos. O quanto achamos fazer, mas não estamos fazendo. Precisamos descer na misericórdia. Precisamos mergulhar no que diz respeito à palavra misericórdia. É a ausência de amor. Nós precisamos ter esse amor novamente. Nós precisamos. Nós necessitamos. Olha quantos mergulharam nesse tanque. O Senhor falava para mim assim: filha, foram muitos que foram curados, mas fizeram como os 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. Mas eu creio que eu estou pregando para uma igreja nessa noite, aqui no refúgio, que é um povo benevolente, é um povo misericordioso. Eu creio que vocês estão alinhados, eu creio que vocês estão engajados, eu creio que vocês estão dentro desse perfil. Eu creio e eu profetizo. Nós precisamos de parar de olhar para as nossas fragilidades. A gente vai olhando tanto para a gente, tanto. E a Macedônia do teu lado gritando por socorro. Certa feita, Atos capítulo 16, Paulo toma a iniciativa de visitar as igrejas, o qual ele tinha aberto com Barnabé, para trazer um suporte para aquelas igrejas. Mas olha o texto. Quando Paulo tenta descer, o Senhor o impede. Ele tenta para um lado, para o outro, o Senhor, Espírito Santo o impede.
O projeto de Paulo era bom. Uau, muito bom. O suporte espiritual que uma liderança precisa ter com os liderados. Mas observa que o projeto era de Paulo, mas não era de Deus. Vai ter muitas coisas que aos nossos olhos parecem até ser bacana, mas não condiz com aquilo que o céu quer para nós. E quando Paulo entende que tem algo impedindo ele de ter acesso, ali à noite ele teve uma visão. Com quem? Com o homem da Macedônia, dizendo: desce depressa, Paulo, nós precisamos de você lá. Jesus conhecia o estado do homem. Não é 33 dias, não é 3 meses, não é 3 semanas, é 38 anos. Conhecendo o estado dele e sabendo da sua improbabilidade, das suas condições que o impedia de ter acesso ao tanque, Jesus vai até ele. E é o que Jesus está fazendo aqui no nosso meio nessa noite. Ele está vindo no contexto, para todos, como ele está vindo também no individual. Eu vejo a mão do Senhor guiando. Eu vejo a mão do Senhor trazendo crescimento. Eu vejo a mão do Senhor alargando tendas. Eu vejo a mão do Senhor fechando covas. Eu vejo a mão do Senhor dando livramento. Eu vejo a mão do Senhor escrevendo nomes e lançando nomes e soprando nomes. Quando eu pus o pé dentro dessa porta, a primeira visão que gritou no meu coração, que eu pude ver de olhos abertos, era quando as paredes rompiam. Tudo isso era quebrado. E essa igreja, ela expandia. E ela crescia, e ela crescia, e ela crescia de tal forma que certo tempo estava difícil para comportá-los. Eu não sei do projeto, mas é um projeto muito grande que está vindo aí. Então, se vai fazer algo, se está fazendo algo, faça grande. Porque para Deus tem que ser algo muito grande. Porque o nosso Deus, pastor Tiago, ele é muito grande. Ele é o Deus de coisas grandes. Qual é o projeto que você tem? Então traga para o altar dele coisas grandes. Apresenta a ele coisas grandes. E quando eu estava sendo ministrada pelos louvores, eu olhava para ti, homem. Qual é o seu nome? Você? Silvio. Eu via sobre a tua face escrito assim: gratidão. Amanto. Eu nunca te vi, homem. Mas o Altíssimo te conhece por nome e sobrenome. Gratidão. E eu falava assim, por quê? Porque o coração dele é grato a mim. Porque eu sei o que eu já fiz. Eu sei o que eu estou fazendo. E eu sei aonde eu vou colocá-lo. Gratidão. Gritava no teu coração. Por cima da tua cabeça. Visível. Gratidão. Te prepara, meu querido. Te prepara para poder viver algo extraordinário. Algo muito grande está vindo aí. Muitos olhos verão e temerão e saberão que o Senhor sempre foi contigo. Aleluia. E Deus me falava algo a respeito desse homem de blusa azul. Não te conheço, levanta a tua mão. Isso, você. Qual é o teu nome? Anderson. Eu vejo um caminho terminando. Você está terminando de passar por ele. Mas quando você termina esse caminho, ele é muito estreito. E é como algo ficasse lá atrás e você precisava tornar a entrar para adquirir de novo, para tomar posse, para receber. E era como se você temesse. E o Senhor manda dizer para você assim: não temas as provações, porque sou eu quem provo, mas sou eu que passo com você. Em todas que ele tem te provado, ele tem te sustentado. Não preocupa, diz o Espírito, eu cuido de ti. Eu entro nessa causa.
Eu entro dentro desse processo e eu movo as águas ao teu favor. Assim diz o Senhor. O céu vai fazer algo muito grande, mas se nós não tivermos a decência da misericórdia em nós, nós vamos ser reprovados. A misericórdia é a causa de nós não sermos, é muito forte o que diz respeito à palavra misericórdia. Eu tenho que entender se ela está em mim. E se condiz com o caráter da Cássia, se condiz com o caráter da Lília, se condiz com o caráter da igreja. Eu tenho que pregar o que eu vivo. Se eu subir aqui neste altar, para encher linguiça, como diz alguns homens aí fora, vai ser mais um pregador. Mas se eu entrar aqui alinhada ao céu, para poder trazer algo que o céu nos exorta a vivermos nessa noite, eu vou sair daqui com minha consciência lavada, com minha alma purificada, de saber que eu entreguei tudo aquilo que foi preciso entregar. Quando Jesus indaga, quer ser curado? Senhor, não tem ninguém que ao mover das águas, irmão, já foi curado, dá a mão para aquele que ainda não foi. A porta já abriu para você, vai lá ajudar aquele que a porta ainda não abriu. Vamos parar de sermos egocêntricos. Eu não sou, isso não cabe a mim. Cabe a você e cabe a mim, nós somos mesmo. Assume isso aí que é melhor. Vamos olhar para quem está do nosso lado precisando de um apoio, precisando de um abraço, precisando de um alimento. Quem tem fome tem pressa. Quem tem frio tem pressa. Palavra não enche barriga de ninguém, não. Vamos ter atitude. Vamos agir com atitude. Nós precisamos, como igreja, nos posicionar nas últimas horas que nós estamos vivendo aqui. Nós necessitamos entender o que o Senhor nos deu. Saiba granjear. Saiba transformar em abundantes tesouros lá no céu. Porque para cada um Ele deu um talento. Para cada um Ele vai usar de uma forma diferenciada. Ninguém pode sair daqui como vítima, como um coitadinho. Porque cada um de nós aqui tem um ministério, tem um chamado. Saiba valorizar o que o céu nos deu. O que o céu tem nos dado, se coloca sobre os pés. Eu estou vendo uma certa inquietude para lá e para cá, eu estou achando que é o horário, né, pastor? E a gente que é pentecostal, como o pastor Tiago meu Deus, como a esposa Tayane meu pai. A gente deixa, a gente vai, mas há uma liturgia no culto. E nós não podemos quebrar os princípios. Aleluia. Coloca a mão no teu coração. Eu quero te fazer um convite, você mulher, e homem também que está aqui. Dia 3, ali na Jardim Brigaderias, que eu não moro aqui, então não vou falar errado, senão você vai me endereçar errado. Teremos ali um culto, mulheres que move mulheres, que é ministrado, né, na liderança de Deus, primeiramente da nossa irmã vereadora aí, a Lília Celestino. E você que é casal, você que ainda não foi, vai lá. Olha que casal lindo. Eu amei essa menina ontem, que abraço gostoso. Vai lá, leva o teu esposo, o teu cônjuge. O Senhor Jesus tem uma palavra para o teu coração. Eu vou estar lá na intercessão, nós vamos estar lá clamando. Nós vamos estar lá como a noiva, como igreja, em unidade, em união, em um só propósito, em um só espírito, para te abençoar. Amém? Coloca a mão no teu coração. Senhor, até aqui o Senhor falou. Eu não posso exceder
Porque senão a Cássia vai falar dela mesma, e a Cássia não tem. Mas o que tenho, isso eu dei, isso eu dou, que foi a tua palavra, o qual o Senhor ministrar ao meu coração. Eu te louvo, Espírito Santo, porque o Senhor trabalha no meio da humildade, e o Senhor trabalha com a simplicidade. Não é por muito falar que o Senhor vai fazer. Não é por muito barulho que o Senhor vai se manifestar. Mas o Senhor é assertível. E eu creio que o Senhor já nos acertou com a tua aljava aqui nessa noite. Eu creio assim, Espírito de Deus. Eu te louvo e te engrandeço pela vida das crianças, pela vida dos casais, pela vida dos jovens, pela liderança aqui desse ministério. Eu te glorifico, amado Espírito de Deus, pela oportunidade o qual o céu me dera para trazer essa palavra do céu para o nosso coração. Assim eu oro, Pai, e te engrandeço em tudo e em todos os teus feitos, porque em tudo somos mais que vencedores. Assim oramos e abençoamos cada um aqui presente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeço a oportunidade. As palmas que louvam o nome do Rei Jesus. Uhul! O pastor Tiago.